que material que vai ser colocado na minha coluna, né? Como que é esse material? Esse material, ele corre o risco de quebrar se eu fizer algum movimento mais brusco ou não? Legal. Bom, os parafusos, eles são feitos hoje em dia de titânio, tá? Que é uma liga metálica, tá? Os parafusos, eles são colocados em todas as vértebras, ou em algumas vértebras, né? Não necessariamente em todas. O número de parafusos em si não importa tanto. Isso é importante, né? Porque às vezes os pacientes ficam comparando, eu tive 20 parafusos, pô, eu tive 24, eu tive 16. Será que ter menos parafusos é pior? Né? Essa foi a minha tese de doutorado, aliás, Débora. Você deve lembrar isso na Santa Casa. A gente comparou usar mais ou menos parafusos e para a maioria dos tipos de curva do adolescente não faz tanta diferença. Então, assim, o paciente não tem que se ater, primeiro, ao número de implantes, porque o seu médico vai definir quantos implantes são necessários para a sua curva. Segundo ponto, então, depois da colocação dos parafusos, a coluna está torta ainda, né? Com os parafusos. A gente insere duas hastes que são retas e essas hastes fazem a correção com algumas manobras que a gente tem. Não vem ao caso aqui, mas implantes metálicos que são desenvolvidos especialmente para ir colocando a coluna devagarinho no lugar. Então, essas hastes que unem os parafusos, elas podem ser também de titânio ou de uma outra liga que é o cromo cobalto. Então, por isso já me perguntaram numa consulta, um familiar, mas é titânio ou cromo cobalto? A gente pode associar os dois. E esses parafusos, então, feita a correção e tudo mais, eles ficam para sempre na coluna. Tá? Eles não são, em geral, palpáveis, a menos que a menina seja muito, muito magrinha. Aqui em cima pode ser possível palpar um ou outro parafuso, mas isso não é regra. Tá? Em geral, não se palpa, eles ficam escondidos lá dentro. Ou, se são palpáveis, né, talvez alguém aqui faça um comentário me desmentindo. Se são palpáveis, não incomoda o suficiente para precisar retirar. Então, assim, via de regra, os parafusos não são retirados e ficam a vida inteira. Bom, por que eles ficam a vida inteira? Porque, assim, os parafusos, eles dão a correção inicial, mas o que vai dar sustentação na coluna, na parte operada para o resto da vida, é a fusão entre as vértebras. O nome técnico para isso é artrodese. Artro vem de articulação. Dese vem de fusão. Então, a fusão da articulação da coluna na posição reta significa vitória. Por quê? Porque a coluna não vai mais entortar. É a garantia que nós temos de que houve um final feliz e a coluna não vai mais entortar. E para que ocorra a artrodese, nós necessitamos de enxerto ósseo. Por isso que se coloca o enxerto na parte operada. Então a gente coloca os parafusos, faz a correção, tira a cartilagem de cada vértebrazinha e coloca bastante enxerto lá. Esse enxerto serve como uma cola, que vai cicatrizando, vai endurecendo ao longo do tempo e vira a artrodese. Uma vez artrodesada, Débora, por que eu estou falando tudo isso? Para responder a sua pergunta. Uma vez artrodesado, os pinos não têm mais risco de quebrar. Porque a coluna já formou um osso único, que vai desde lá de cima até lá embaixo. Então o parafuso fica ali de enfeite, entre aspas. Ele não atrapalha, não tem que ser retirado, e ele não precisa mais, ele não sofre mais forças mecânicas nele, porque a força vai toda no enxerto ósseo. Então, o parafuso quebra quando? O parafuso pode quebrar quando o enxerto não pega. Tá? Então, não é 100% dos casos que o enxerto pega linda, maravilhosamente bem. Em algumas situações, em algum ponto dessa artrodese toda, não existe a fusão, gera uma sobrecarga no parafuso, em 2, 3 anos ele quebra. Bom, parafuso quebrado não significa parafuso revisado. Eu tenho algumas pacientes que têm parafuso quebrado, mas que estão muito bem sem dor, levando uma vida normal. Tá? Então, raramente um parafuso quebrado tem que ser reoperado, e quando ele é reoperado, a gente coloca mais enxerto ali no lugar e, eventualmente, troca-se um parafuso ou outro. Mas, repito, isso é raro acontecer. Né? Por quê? Porque o adolescente, que é a fase que a gente opera, ele tem um poder de cicatrização muito alto. Né? Então, a fase ideal de operar é na adolescência, é onde tudo acontece mais rápido.
Faz um corte numa criança, um corte num adulto, ou uma fratura numa criança, uma fratura no adulto. Quem se recupera mais rápido? A criança, em uma semana, está zerada. Tem um poder de regeneração muito maior, né? Então, não consolidar no adolescente ou na criança não é comum.